Pois é, no nosso quadro de saúde de hoje, o assunto vai ser visagismo e odontologia. Para saber mais sobre o assunto, aqui com a gente, o cirurgião dentista Felipe Breda Carneiro de Albuquerque. Felipe, bom dia. Bom dia, Gilmar. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Para começar, a gente sabe do visagismo de uma forma mais ampla, mas no caso da odontologia, o que é esse visagismo? Olha, primeiramente, o visagismo ele advém de uma palavra chamada visage, que em francês quer dizer face, rosto. Então, foi visto ao longo do tempo que o formato do rosto das pessoas transmite características também da personalidade dela. E a odontologia, com essa busca incessante pela estética, o visagismo veio para ajudar a customizar o tratamento estético, para que aquele tratamento odontológico ele tenha um padrão específico para aquela pessoa. Não fica muito igual, né? Não fica exatamente. Não fica uma produção em escala industrial, onde todas as pessoas praticamente têm o mesmo sorriso, como se o sorriso belo só fosse aquele extremamente branco, com dentes pré-definidos, com formato pré-definido. E como é que ele é aplicado na odontologia? Bom, Liara, para eu responder essa sua pergunta, eu vou dar um exemplo bem extremo para ficar claro para o pessoal. Imagine que duas pessoas procurem um tratamento odontológico estético com o mesmo profissional. Dessas duas pessoas, uma é uma jovem de 30 anos, como a Liara, assim, tá. Passei um pouco. Modelo fotográfico. Minha filha tem 28, então para dar para ter ideia. E o outro, a outra pessoa, um senhor de 60 anos, coronel do Exército, muito mais velho do que o Gilvan. E essas duas pessoas procuram o mesmo profissional. Caso um profissional use a mesma técnica, a mesma cor de dente, o mesmo formato, o mesmo alinhamento, para os dois pacientes, mesmo sabendo que eles são de gêneros diferentes, de idades diferentes, têm profissões diferentes, têm formato de rosto diferentes e têm cor de pele diferentes. E, claro, são pessoas que têm personalidades diferentes. Então, aí é que o visagismo entra para poder personalizar e fazer sorrisos customizados para cada pessoa, usando todas essas variáveis que eu citei agora. Como é que o formato do rosto e como você falou também, tão bem a personalidade pode delinear esse paciente? Bom, tem como exemplificar isso? Isso. Eu trouxe uma imagem, a primeira foto que a gente trouxe para cá, se puder postar. A gente faz uma comparação. A odontologia ela trabalha o formato do rosto do paciente. Geralmente existe uma correlação com o formato dos dentes. Não, pessoas de rosto triangular, existe uma tendência que essa pessoa tenha dentes triangulares. E o que é que essa pessoa passa para as outras através desse sorriso? Extroversão, uma pessoa motivadora, criativa. Já pessoas com o rosto retangular e dentes retangulares transmitem outros tipos de valores, como uma pessoa determinada, personalidade forte, intensa. E outro formato, eu trouxe só um quadro bem sucinto para exemplificar, ela transmite mais organização, uma pessoa perfeccionista, tímida, reservada. E eu trouxe alguns exemplos de alguns casos para que a gente possa explicar melhor como é que eu usei esses parâmetros para transformar o sorriso da pessoa. E como é que o formato aí do rosto, dos dentes, delineiam essa personalidade da pessoa? Então, isso já existe, o visagismo já existe desde a Idade Média. Quando o pintor lá, o Leonardo da Vinci, os artistas plásticos, eles faziam as obras de arte, quando ele queria evidenciar alguma característica, ele sabia qual a forma geométrica que ele ia evidenciar naquele trabalho. Então, quando a gente vai fazer uma transformação de sorriso, a gente faz a análise facial, com fotografia, a gente faz alguns questionamentos para o paciente, para conhecer ele um pouco melhor, para aí sim tomar uma decisão. Existe uma conversa, né? Existe uma conversa. É isso que o visagismo é interessante. Para você saber exatamente qual a personalidade dessa pessoa. Escutar bem para poder você propor a ele uma coisa que ao final do tratamento ele não se frustre, a expectativa dele seja correspondida. E você trouxe exemplos, né? Esse primeiro exemplo que eu trouxe, a gente vê uma paciente jovem de 25 anos. Na primeira imagem, no canto esquerdo da tela de quem está assistindo, a gente vê um formato de rosto quadrado, né? A gente vê o maceta, esse músculo da bochecha bem evidente, a mandíbula bem demarcada. Mas se a gente olhar o sorriso dela, ele não traz valor, não traz informação, porque os dentes eles não têm uma forma definida, eles estão quebradiços. Então a gente, depois de conhecer a paciente, de fazer uma análise bem criteriosa, chegou a um formato de dentes em que a gente misturou duas formas. A forma triangular, por quê? Porque era uma pessoa extrovertida, comunicativa, dinâmica, com a forma quadrangular, porque o rosto dela era quadrado também. Você tem esse outro exemplo? Esse outro caso aí já é outra pessoa, com 65 anos, uma senhora de 65 anos, em que o tratamento foi outro, foi mais invasivo. A gente está tratando uma pessoa com um rosto extremamente retangular, mas que é uma pessoa calma, delicada, uma pessoa um pouco melancólica. A gente botou dentes retangulares com as bordas ovaladas para ficar uma coisa natural e adequada à idade do paciente. Você vê que o dente não é branco, ele é mais um tom mais amarelado. Uma coisa que o visagismo ajuda a gente é a desenvolver a empatia, que é você se colocar no lugar do paciente, entender o que ele está sentindo e propor uma coisa adequada para ele. Nós temos essa outra foto. Essa paciente, por exemplo, tem 22 anos,
Mas ela é uma pessoa que já ocupa um cargo na multinacional, já tem subordinados a ela, que tem o dobro da idade dela. E se a gente vê o sorriso dela, lá em cima no canto superior esquerdo da tela, são dentes de criança, dentes extremamente pequenos, com uma extensa faixa de gengiva. Então foi proposta apenas uma cirurgia para remover o excesso de gengiva sem tocar sequer no esmalte do dente da paciente. Isso para elevar a autoestima, né, da paciente. E passar segurança para a pessoa, passar a sensação de liderança, mais maturidade. E com certeza fica mais fácil das pessoas sentirem mais confiança. Agora é preciso tomar cuidado, né? Porque qualquer erro pode se tornar pior, né? A pessoa pode desagradar a pessoa. Por isso que é importante buscar o equilíbrio e conversar bastante antes de passar. Todos os tratamentos. Um bom profissional para isso é fundamental, profissional, né? que avalie. Todos os tratamentos passam por um período de provisórios em que a gente fotografa com os provisórios, mostrando como é que vai ficar o paciente para ele dialogar com a gente e ver se a gente está no caminho certo. Isso é importante. Essa conversa é importante, né? Essa conversa, né? A gente fala do você como dentista, mas de uma forma geral na saúde é muito importante essa conversa com o paciente, né? É isso que eu falei da empatia, João. Às vezes o paciente vai lá procurando um tipo de tratamento e, na verdade, o que ele está precisando mesmo é explicar a informação e, ao final do tratamento, às vezes, ele nem faz nada. Ele precisava tirar dúvidas. Ele viu que o tratamento da moda é lentes de contato para ficar com os dentes extremamente brancos, mas aí você mostra que tem um custo-benefício, a idade dele também não é a mais indicada, tem outra coisa mais conservadora para aquela pessoa. Tem que ter bom senso. Bom senso, isso, equilíbrio e bom senso. Isso é fundamental. A gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Giovana. Muito obrigado, Felipe.